mais uma quarta-feira que estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Neste momento vamos entoar o hino do cantor cristão Exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Que Deus assim esteja abençoando todas as famílias. Que a graça de Deus e as suas misericórdias estejam alcançando cada vida que nos ouve. Para mim, amadas irmãs da Igreja Batista Lírio dos Vales, no bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador, é um prazer poder compartilhar rapidamente um pouquinho da palavra do Senhor para vocês. Eu trago como tema para a nossa reflexão o seguinte tema: a importância da harmonia na família. Queridas irmãs, estamos vivendo, nos últimos anos, principalmente nesses 2 últimos, momentos tão difíceis, principalmente agora, com a pandemia, com esse vírus, a Covid-19, momentos tão difíceis e essas dificuldades têm chegado à nossa casa. E como famílias cristãs, nós precisamos entender que a harmonia no nosso lar, ela é importante para que vivamos felizes, para que vivamos na presença do Senhor, E aí eu refletindo sobre um texto da palavra de Deus que eu não vou ler por conta do tempo, mas na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, o apóstolo ele inicia esse texto dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como o bronze que soa, como o símbolo que retine. E o apóstolo ele dá prosseguimento a esse texto falando: ainda que eu tenha isso, e não tenha amor, nada disso me adiantaria, E mais adiante a palavra do Senhor diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então foi pensando nesse texto que eu fiquei pensando. Como família, principalmente como mulheres, Se nós também, vocês que são mães,
fizer uma comidinha gostosa e não tiver amor, nada disso adianta no seu lar. Se você instruir nos caminhos do Senhor, mas não tiver pautado no amor, nada disso adianta. Então, a base da nossa vida precisa ser pautada no amor, porque quando eu amo, tudo eu creio, tudo eu espero e tudo suporto. E aí eu não sou mãe, mas eu fiquei pensando, por que uma mãe suporta tantas coisas? Porque ela ama, né? Porque uma mãe não desiste fácil, porque ela ama. Como a Bíblia diz, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mesmo que seu filho esteja na droga, ela suporta, ela espera, né? Então o amor é isso, não só nessa esfera, mas em todas as outras esferas. E aí o nosso tema é a importância da harmonia na família. E é importante já nós comentarmos que a família ela foi a primeira instituição criada por Deus. E é nela que todo ser humano aprende a se relacionar com outras pessoas e a viver em sociedade. Por isso é muito importante, quem é pequenininho cresce, como eu costumo dizer. Então, para que essa criança se torne um jovem, ou melhor, um adolescente, um adulto, né, com a boa personalidade, um caráter, tudo isso também vai depender muito daquela influência das primeiras relações e interações que ele tem, e é no nosso lar que ele encontra isso. E aí é importante dizer que nem sempre o relacionamento familiar ele é harmonioso. Tem momentos que tem dificuldades, os problemas vão surgindo, né? Mas as diferenças de personalidade, como a falta de diálogo e os problemas diários, prejudicam muitas das vezes o equilíbrio no lar e também roubam a paz na família, né? E aí a família, a vida familiar consiste na convivência íntima com pessoas de idade diferente, hábitos diferentes, personalidade diferente. Por isso que ela é um campo propício para inevitáveis atritos. Quando nós estamos no nosso lar, nós percebemos que nem sempre o marido pensa como a esposa. A idade do filho não é como a mãe. Então, são idade diferente, personalidade diferente. E isso vai fazer com que muitos conflitos passem a surgir dentro do lar. E aí, eu gostaria de refletir rapidamente com vocês sobre a diferença entre a casa e o lar. E eu fiquei me perguntando, será que a nossa casa tem sido um lar? Tem uma canção que diz: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te escolheu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Então, a casa, muitas das vezes, todo mundo tem. Casa é uma construção de cimento, ou de taipa, ou de madeira, mas o Senhor deseja que a nossa casa seja um lar. E para que a nossa casa seja um lar, é importante contribuirmos na construção dos valores e dos princípios, principalmente para nós mulheres cristãs, principalmente para você, mãe. Faça do seu lar um lugar de harmonia que contribua tanto para a construção dos valores como para a construção dos princípios. Amém? Lá é quando esse espaço físico ele é preenchido de muitas coisas, dentre elas sentimentos, sensações, momentos, histórias, memória, desejo, rotina, afeto. Nosso lar ele precisa ser preenchido por afeto. O Senhor nos convida a viver os frutos do Espírito. E esses frutos não é para viver na rua somente. Esses frutos, primeiramente, ele vive, é uma marca que deve acontecer em
casa a alegria, a paz, a longanimidade, a temperança, tudo isso, mas muitas das vezes eu sou bondosa na rua, eu sou amorosa na rua, eu sou alegre com as pessoas da rua, mas com a minha família, muitas das vezes, essas marcas não têm acontecido. E, como eu falei, a importância da harmonia na família. Então, para que eu tenha o meu lar, no meu lar, esta harmonia, é importante que eu quero trazer para vocês nesse momento, que eu possa descobrir qual é o meu papel dentro do meu lar. Nós sabemos que dentro da palavra de Deus, o esposo tem o seu papel, o filho tem o seu papel e eu, como mulher e esposa, tenho o meu papel. Muitas das vezes eu considero que muitos lares eles têm se desgastados, têm tido muitos problemas e acontecendo assim coisas terríveis porque os seus membros não têm desempenhado seu papel ou com qualidade. Nós sabemos que o papel do esposo é amar a esposa, é não se irritar com ela, como diz Colossenses 3,19, é representar Deus no lar, é apresentar o lar ao Senhor e oferecer segurança aos seus membros. Mas a palavra do Senhor também, mulher, traz alguns conselhos, né, que norteia a nossa vida como esposa. Qual é o meu papel como esposa? E o meu papel como esposa é ser submissa. Submissa não significa ser besta. Quando eu quero ser submissa, dá tudo certo. Quando meu marido também entende qual é a função e o papel dele, que é amar a esposa como Deus amou a igreja. Amém? Então, o papel também da esposa é respeitar o esposo. E você pode estar se perguntando, mas nós, mulheres cristãs, não respeitamos o esposo? Amadas irmãs, desrespeitar o esposo não é só trair. Desrespeitar o esposo não é só desejar outro homem. Não é só nesse âmbito, desrespeitar é tanta coisa que muitas das vezes nós fazemos e desrespeitamos o nosso esposo. Então, a palavra do Senhor nos convida a sermos submissa e a respeitar o nosso esposo. Né? O esposo é o cabeça da nossa casa. Nós precisamos respeitar a eles. Uma coisa também que é papel da mulher, maravilhoso, que nós já estamos cansadas de saber, é edificar a casa. Como é que uma mulher edifica a casa? Consagrando seus filhos. Como é que uma mulher edifica a sua casa? Respeitando o seu esposo, orando, trazendo alegria, o culto doméstico, tudo isso é edificar a casa. E como eu falei, o Senhor ministrou meu coração, que os frutos do Espírito, que reine em nossa vida dada pelo Espírito Santo, sejam uma realidade em nossas vidas, porque não conseguiremos ter um lar edificado através de nós, se eles não forem uma realidade na minha vida. Não tem como eu ter um lar cheio de harmonia, se a paz, a longanimidade, a temperança, a bondade, todos esses frutos não fazem parte da minha vida. Amém? E aí os filhos também precisam obedecer a seus pais. É um mandamento com promessa, né? Obedecer aos pais para que te prolongue, né? Honrar os pais, na verdade. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias aqui na terra. E aí eu fiquei pensando como resolver os conflitos familiares e ter uma família unida, pautada no lar de harmonia. Tantas coisas que eu e você já estamos cansadas de saber, mas eu quero compartilhar com você. Tem tantas coisas, mas eu vou falar de 3. Eu vou falar sobre, comentar, mas só vou falar de 3. A amizade é importante dentro do nosso lar. A paciência, o carinho, o bom humor, a colaboração, a compreensão, o respeito. Mas eu gostaria de chamar a atenção do perdão, da alegria e do amor. Irmãs, em nome de Jesus, para que a harmonia dentro do nosso lar seja uma realidade,
a alegria precisa reinar. E muitas das vezes, como mulheres, mesmo com problemas que temos, nós acordamos como mulheres murmurantes, reclama de tudo e não deve ser assim. Que em nome de Jesus, Ele nos ajude, que através de nós levemos a alegria ao nosso lar, porque a alegria é um fruto do Espírito. Amém? Uma outra coisa importante, não tem como um lar ter harmonia, principalmente o lar cristão, quando não há liberação de perdão. E eu te peço que em nome de Jesus, se você percebe que tem uma mágoa, que tem uma dor, que tem uma feridinha que ainda não foi sarada, peça perdão. Muitas das vezes os nossos esposos fez alguma coisa no passado e a gente não esquece. E nós precisamos liberar perdão, porque isso vai nos adoecendo. E a gente não vai viver o melhor de Deus enquanto nós não liberarmos perdão. Precisamos pedir perdão e liberar perdão. Que Deus nos ajude. E quando os membros da família liberam perdão por alguma coisa que aconteceu, essa harmonia chega. E a harmonia nada mais é do que a presença de Deus, a paz do Senhor no lar. Amém? E a terceira coisa é o amor. Nós precisamos amar verdadeiramente. E amar é ação. Eu não consigo compreender dentro da família. Eu entendo que cada um tem um jeito, cada um tem o seu temperamento. Mas amar é ação. E quando é ação, eu preciso respeitar, eu preciso trabalhar a minha afetividade. E eu como mãe, eu não sou mãe, mas você como mãe, como é que ama e não dá conselho? Como é que ama, não abraça? Como é que ama e não faz N coisas? E com o esposo? Então, amar é ação. E muitas das vezes a gente fala tanto de amor, mas isso fica somente no nosso discurso. E amar é agir. Amém? O ambiente familiar faz toda a diferença na vida das pessoas, sendo determinante na maneira como elas irão enfrentar a vida. O nosso ambiente familiar, né? Na vida de todos nós, o que a gente vive, o que a gente constrói, vai determinar muito da maneira como eu vou enfrentar a minha vida. O ambiente familiar uma perguntinha. O ambiente familiar, né, no lar no qual eu estou inserida, está sendo desenvolvido para fazer diferença positiva ou negativa na vida dos meus familiares, dos meus filhos e esposo. Como é que você analisa o ambiente familiar no qual você está inserido? É um ambiente que está contribuindo de forma positiva ou negativa? Rapidamente a gente acha que é positiva, mas vamos pensar, eu como esposa, como é que eu estou agindo? Como é que eu tenho acordado? Quando eu acordo, o que é que eu tenho feito? Como é que eu tenho me relacionado com meu esposo? Será que está sendo leve? Será que está sendo pesado? Como é que está essas coisas? E com meu filho? E com irmãos? Então, o ambiente que você está inserido, a maneira como você tem vivido, será que contribui de forma positiva ou negativa? Então, para que o nosso lar seja um espaço de harmonia, nós precisamos contribuir de forma positiva, né? E eu quero rapidamente apresentar elementos que precisam ser cultivados na relação familiar. E o primeiro é o respeito. Conquistar a harmonia nos relacionamentos mais íntimos exige, né, despreendimento, renúncia e muita boa vontade. Não é nada fácil. Isso vai exigir de mim me desprender de muitas coisas, renunciar a muitas coisas. Então, o respeito é fundamental para que esta harmonia seja uma realidade dentro do nosso lar. Uma outra coisa também é a comunicação. Como anda a comunicação de vocês, mulheres? Como é que está a comunicação com filhos? Como é que está a comunicação com o esposo? Hoje a gente sabe que no WhatsApp muitas das vezes as mães se comunicam dentro da própria casa pelo WhatsApp. Como é que anda a nossa comunicação? Será que nós estamos entendendo o outro? Será que eles estão nos entendendo? Comunicação, talvez esse seja um remédio mais eficaz
para muitos problemas que afligem as famílias. Precisamos entender que o bom diálogo depende de um bom ouvido. A Bíblia diz que é melhor sermos, que é importante, né? A Bíblia fala, sejais breve no ouvir e tardio no falar. Que dificuldade nós temos de ser breve para ouvir e tardia no falar. Nós queremos falar logo. Então, que a comunicação, o bom diálogo seja uma marca na nossa família, né? Como anda também a nossa audição? Temos ouvido bem? Às vezes o outro ainda nem terminou de falar, a gente já está se armando, né? E a Bíblia nos convida, sejais breve no ouvir, tardio no falar. Isso é sabedoria, amém? Então, que este diálogo de fato seja uma realidade para nós. E aí também é importante a pacificação. Diante da discordância entre familiares, é importante ser o elemento pacificador, procurando não estender a rivalidade. Isso me chamou muita atenção quando estava refletindo. Nós, como mulheres cristãs, nós precisamos ser pacificadoras e muitas das vezes nós não temos sido. Eu queria que você refletisse no seu lar. Você tem sido uma pacificadora? Ou você é aquela que tem contribuído para que o fogo se alastre como se você fosse um pedacinho de carvão? Manter os ânimos apaziguados é muito importante para que haja o entendimento e a desarmonia, né, se desfaça. Alguém tem que zelar pela serenidade, então que seja nós, mulheres cristãs. Eu não sei qual é a realidade do seu lar, eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor tem visto as tuas lutas, o Senhor tem ouvido as suas orações, mas muitas das vezes nós pedimos ao Senhor que abençoe, nós pedimos ao Senhor uma intervenção, mas nós não cumprimos aquilo que Deus manda. Então, como eu li aqui no início da palavra, o Senhor, na sua palavra, em 1 Coríntios 13, né? O apóstolo fala que ainda que não tenha isso, isso e isso, né? Ainda que eu faça isso e isso e não tenha amor, nada adianta. Então, nós precisamos amar, e amar é ação. Os frutos do Espírito precisam fazer parte da nossa vida, como eu já falei, para que essa harmonia alcance as nossas vidas, né? Em todos os lares há momento de irritação e discordância, sim. O que faz toda a diferença é a forma com que os familiares, né, agem diante destas crises. Os problemas, as dificuldades sempre irão existir. Mas como mulheres cristãs, nós temos um Deus todo-poderoso para nos ajudar, para nos instruir, para nos confortar e nos dar sabedoria para trazer essa harmonia para a nossa família. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja. Se o seu lar está faltando esta paz, esta harmonia, lembre-se que você precisa ser uma pessoa pacificadora, que não traga conflito, mas que ajude em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos orando, que Deus esteja abençoando a sua vida, onde quer que você esteja. Santo Eterno Deus, abençoa, meu Senhor Jesus, cada vida que estará ouvindo essa breve reflexão, que o Senhor possa estar impactando e que cada uma dessas pessoas possam refletir que esta harmonia nada mais é do que a paz que reina no coração daquele que já te conhece. Que o Senhor dê sabedoria a cada mulher desta igreja Batista Lírio dos Vales, no Rio Vermelho, até a cada dia as marcas dos frutos do Espírito Santo, para que cada lar seja uma bênção em nome de Jesus. Amém, amadas irmãs? Que Deus abençoe cada uma de vocês. E neste mês da família, aproveite para amar. Quais são as tuas atitudes? O que vocês têm feito para demonstrar verdadeiramente que ama? Tá faltando liberação de perdão? Aproveite hoje.
Tá precisando ser mais compreensiva? Compreenda hoje. Tá precisando trazer alegria? Promova um momento de alegria no seu lar. Tá precisando ser mais criativa? Aproveite. Faça uma jantinha para o esposo. Faça um almoço legal para os filhos. Faça uma dinâmica para ouvi-los. Utilize o diálogo, uma comunicação maravilhosa para que verdadeiramente você seja e cumpra a frase que a gente fala, que Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoa usando outras vidas. E você pode ser Deus abençoando outros quando você abençoa outras vidas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço.